nome é Marcos, mas aqui em Chicago me chamam de Mark. Dirijo um táxi há 12 anos. A madrugada é meu reino. Aprendi a não fazer perguntas. Mas naquela noite, a regra quebrou. Era uma terça-feira morta. Decidi arriscar uma zona perto das docas industriais. Meu rádio estava em silêncio absoluto. Um silêncio de vácuo. Foi quando vi. Parado na esquina da W. Cermak. A postura dele era ereta demais. O terno dele era de um cinza escuro, quase preto, mas sob a luz piscante, ele parecia absorver a luz. Meus dedos travaram no volante. Cada instinto animal gritava para eu vazar dali. Mas a conta do aluguel, a imagem da minha filha. O desespero é um conselheiro burro. Acenei com a cabeça. E ele se moveu. Não foi uma caminhada normal. Foi um deslizar. Em 3 passos silenciosos, ele estava na porta traseira. A porta não fez rangido. Abriu e fechou com um clique suave e úmido. O ar mudou. Um frio de câmara frigorífica invadiu o carro. Minha respiração virou nuvens. Olhei pelo retrovisor. Ele estava sentado no meio do banco de trás. O rosto, eu não conseguia focar. Era como se houvesse uma névoa sobre os traços. Só dava para perceber que ele era pálido. Pálido demais. Para onde vai, chefe? Minha voz saiu rouca. Ele não respondeu. Apenas inclinou a cabeça e falou. A voz dele não tinha origem. Parecia ecoar dentro da minha cabeça, seca e plana. Siga para o fim da Avenida dos Anjos. Número 0. Meu estômago deu um nó. Avenida dos Anjos? Isso não existe. Desculpa, amigo, mas não conheço essa avenida. Ele repetiu, exatamente com as mesmas palavras. Siga para o fim da Avenida dos Anjos. Número 0. A mão dele surgiu do colo e apontou para frente. Um dedo longo, branco como osso. E, por um segundo, a cidade lá fora mudou. Vi um lampejo de uma avenida larga, ladeada por árvores esqueléticas, com casas enormes e abandonadas. Foi uma fração de segundo. Um piscar de olhos. Eu estava suando frio. É só um maluco, pensei. Leva ele para onde ele quer, deixa ele sair e vaza. Tá certo. Vamos procurar. Menti. Coloquei o carro em marcha. Comecei a dirigir sem rumo. No retrovisor, ele não se mexia. Apenas olhava para frente, através de mim. Tentei puxar conversa. Trampo tarde, hein? Nada. Tá um frio do cão, silêncio. Só o som do motor. Minhas mãos estavam dormentes. Depois de uns 20 minutos, decidi acabar com aquilo. Iria até uma delegacia. Olha, chefe, não tô achando essa rua. Olhei para o retrovisor. O banco de trás estava vazio. Um choque percorreu meu corpo. Ele tinha sumido. Com o carro em movimento. Com as portas trancadas. Ele simplesmente deixou de estar ali. Parei o carro no acostamento, o corpo tremendo. Ele saiu. Só um maluco que pulou. Foi quando senti. O cheiro. Aquele cheiro doce e azedo de flores podres, intenso, enchendo o carro. Vinha do banco de trás. Me virei, lentamente. No meio do banco de trás, havia um objeto. Era uma pequena caixa de música. Antiga, de madeira escura, com detalhes em marchetaria que pareciam formar rostos distorcidos. E, pousado em cima, um bilhete de papel amarelado. Minhas mãos tremiam. O papel era frio ao toque. Abri. A caligrafia era perfeita, uma letra cursiva antiquada. Era uma única frase. Sua próxima corrida já está agendada. E abaixo, uma sequência. Asterisco 333000 asterisco. Olhei para aquilo, o cérebro tentando processar. Uma raiva súbita tomou conta. Joguei o bilhete no chão e peguei a caixa. Iria abri-la. Coloquei a caixa no banco do passageiro. Minha mão pairou sobre a alça para dar corda. Uma voz sussurrou no meu ouvido. A voz dele, mas agora com uma emoção terrível, uma mistura de triunfo e pena. Não abra. Ainda não. Ela não está pronta para você. Meu corpo inteiro congelou. Lentamente, me virei para olhar o banco de trás pelo espelho. Ele estava de volta. Sentado exatamente na mesma posição. Só que agora, a névoa do rosto tinha se dissipado um pouco. E eu vi que ele estava sorrindo. O sorriso dele não era humano. Era muito largo, esticado demais. Os olhos, agora visíveis, eram de um cinza opaco, sem vida. Ele não piscava. Eu estava petrificado. O som do meu sangue era um mar nos ouvidos. Você sumiu, gaguejei. A cabeça dele inclinou para o lado,
num ângulo antinatural. Eu nunca saí, Marcos, a voz ressoou, sem que seus lábios se mexessem. Você apenas parou de me ver. A escuridão entre os lugares é fluida. Ele falou meu nome verdadeiro. Aquele que ninguém aqui sabia. O terror foi existencial. O chão do mundo tinha sumido. O que você quer? Sussurrei. Concluir a corrida. Leve-me ao fim da Avenida dos Anjos. Número 0. É a última parada. Essa rua não existe. Gritei, batendo no painel. Ele levantou a mão direita, apontando o dedo ossudo para frente. Siga. Na próxima rotatória, entre na terceira saída. Você conhece o caminho. Só não se permitia lembrar. Como um idiota hipnotizado, obedeci. A Avenida dos Anjos, algo ecoava na minha memória, doloroso. Uma história de um taxista morto? Dirigi. A cidade começou a perder a nitidez. As luzes dos postes se espalhavam. Os carros eram silhuetas borradas, sem som. O rádio sussurrava pedaços de vozes distorcidas, risadas, choros. Ignore o ruído, a voz ordenou. São ecos dos que tentaram a rota e falharam. Tentaram e falharam. Eu era mais um? Quem é você? Um mensageiro. Um cobrador. Depende do ponto de vista, ele respondeu, pousando a mão sobre a caixa de música. Este é seu pagamento adiantado. Não quero isso. Toda corrida tem uma tarifa, Marcos. A sua está prestes a vencer. Esta caixa toca a melodia do seu destino. Ou do seu arrependimento. Entrávamos numa parte da cidade que não reconhecia. Ruas estreitas, construções de tijolos à vista, tudo abandonado. O frio aumentava. O rádio cuspiu uma voz clara. Asterisco carro 404, você está fora da zona. Sua localização some. Reporte-se asterisco. Esperança. Puxei o microfone. Central, é o Mark. Preciso de assistência. Estou com... A voz do passageiro cortou a minha, falando direto para o rádio. Tudo conforme, central. Nenhuma assistência. A voz da central voltou, sonolenta. Entendido, 404. Boa viagem. Clique. Ele tinha controle sobre o rádio. Por que comigo? Ele olhou pelo retrovisor. Seus olhos cinzas pareciam passos. Você estava no lugar certo. Na hora exata. 3h33, o véu está fino. E você tem dívidas, Marcos. Oportunidades perdidas. A filha que você ouve chorar, mas não volta para ver. O pai que deixou morrer sozinho. São pesos. Meu veículo coleta pesos. Cada palavra era uma facada. Ele sabia de tudo. Lágrimas quentes escorreram. O carro desacelerou sozinho. Entramos num trecho totalmente escuro, um túnel de árvores retorcidas. No fim, uma luz fraca e amarelada. Era uma placa de rua velha e enferrujada. Um farol antigo piscava. Na placa, letras desbotadas, Avenida dos Anjos. Ela existia. O carro parou no início da avenida. O número 0 fica no final. A última casa. Deixe-me lá. E depois? Posso ir embora? Ele ficou em silêncio, observando a rua deserta. Nenhum sinal de vida. Depois, depende se você é um bom motorista até o fim. Alguns voltam. A maioria, junta-se aos ecos no rádio. Ele abriu a porta. O frio intenso invadiu, com o cheiro doce e podre, terra molhada, ossos velhos. Dirija devagar. Não pare para ninguém. E não olhe para os jardins. Eles estão famintos por uma nova face. Ele saiu. Fechou a porta com o mesmo clique úmido. Ficou parado na calçada, sob a luz piscante, esperando. Eu sozinho no carro, a presença mais esmagadora que nunca. Olhei para a caixa de música. Ela parecia pulsar. Olhei no retrovisor. O túnel de árvores tinha se fechado, uma parede de escuridão. Só havia um caminho, em frente. Engrenei a primeira marcha. O carro rolou lentamente pelos paralelepípedos. O passageiro caminhava na calçada, passos silenciosos. E comecei a ver. Nos jardins das casas sombrias. Silhuetas. Figuras paradas entre árvores mortas. Não eram pessoas. Eram contornos vazios, de escuridão densa. Todas viravam a cabeça na direção do meu carro. Segui a ordem. Não olhei diretamente. Pelo canto do olho, eu via. E sentia a fome delas. A corrida mais longa começara. O número 0 esperava no fim. O carro rastejava pelos paralelepípedos. As casas pareciam cadáveres de madeira,
e as figuras nos jardins rodavam suas cabeças vazias na nossa direção. Uma fome silenciosa enchia o ar, tornando-o pesado e gélido. O passageiro deslizava pela calçada, um farol de ordem macabra naquele caos. Meus dedos grudavam no volante suado. A ideia de fugir morria ao nascer. As sombras nos jardins se esticariam para me agarrar. O tic-tac da caixa de música no banco era o único som, um coração mecânico e doente. Estamos chegando? Sussurrei, minha voz um fio. A chegada é inevitável, ele respondeu, sem olhar. Só o momento é surpresa. A avenida se alongava num pesadelo de repetição. O cheiro agora era de hospital antigo e terra de cemitério. Então, vi o obstáculo. Uma criança agachada no meio da rua, catando coisas dos buracos e levando à boca. Meu pé foi ao freio. Não pare. Mantenha o curso. A voz dele foi uma faca de gelo na minha nuca. Obedeci. Ao passar, vi as mãozinhas ensanguentadas, a boca se enchendo de coisas negras que se contorciam. Ela virou o rosto. Não tinha face, apenas um oval pálido e liso. Mas uma angústia ancestral, um desespero órfão de tudo, me inundou. Lágrimas quentes escorreram. Era um luto por algo que nunca conheci. Ela sumiu no retrovisor. Um eco, disse o passageiro, como se lesse meus pensamentos. Alimenta-se de restos porque esqueceu o próprio nome. Não olhe para trás. Os próximos lembram ainda menos. Ele tinha razão. Um homem com uma corda no pescoço, mas os pés no chão. Uma mulher arrastando metade de um corpo. Todos voltando-se para o carro com uma atenção de abutre. Sua fome era por existência, por um fio de história que os prendesse a qualquer lugar. A avenida curvou-se à esquerda, e uma névoa espessa desceu, grudenta. No fim da curva, envolta em bruma, estava a casa. O chalé de madeira apodrecida era a própria ideia de fim. Telhado desabado, varanda curvada. No jardim, terra revolvida e negra. Na porta, uma placa enferrujada, 0. O passageiro parou no portão torto. Meu carro parou sozinho, o motor morrendo com um suspiro. O silêncio foi absoluto. O tic-tac da caixa soou como batidas num caixão. Ele se virou para mim. Fim da linha. Tarifa, $13,33. O dinheiro, comecei, confuso. A tarifa é a caixa. Entregue-a. No degrau da porta. Minha mão trêmula agarrou a caixa. Era gelada e pesada como uma lápide. Desci. O ar era estático, morto. Caminhei até o portão e estendi a caixa para ele. Ele não moveu um músculo. A entrega é no destino final. É a cláusula. Olhei para casa. A porta entreaberta revelava uma escuridão espessa. Algo respirou lá dentro, e a estrutura gemeu. Não posso. Pode. E vai. Ou seu táxi vira monumento aqui, e você, parte da decoração. Respirei o cheiro doce de podridão. Empurrei o portão. O rangido foi um grito. Cada passo na terra sugava minha força. A escuridão dentro da porta observava. Senti o peso de uma presença adormecida, colossal. Abaixei-me no degrau podre. Coloquei a caixa. Assim que a soltei, a tampa se abriu com um clique. E uma música saiu. Uma melodia de ninar. A minha melodia. A que minha avó cantava. A que eu cantarolava para minha filha através da tela do computador. Mas estava errada, arrastada, desafinada, transformando o amor em marcha fúnebre. Era meu pagamento. Minhas memórias mais ternas, extraídas e distorcidas como moeda. A porta da casa se moveu. Da escuridão, uma forma fluida e escura se esticou, como sombra feita líquido. Envolveu a caixa com cuidado horrendo e a puxou para dentro. A música cortou. A porta se fechou. Silêncio. Despenquei de joelhos na terra, vazio, sem lágrimas. A mão do passageiro pousou em meu ombro. Contrato cumprido. Você é um bom motorista. Pode voltar. Voltar para quê? Sussurrei. Para a sua vida. Porque a alternativa é ficar. Mas lembre-se, você está no sistema agora. Às 3h33, fique atento ao rádio. Ele pode chamar. E você virá. Aceitou a corrida. Ele me levantou. Caminhamos de volta. A avenida agora era apenas uma rua velha e mal iluminada. Ao entrar no carro, o motor ligou sozinho. O taxímetro zerou. Quando olhei para a calçada, ele havia sumido. Dirigi até o amanhecer. Ninguém na frota notou nada. Só 40 minutos se passaram no relógio do mundo. Mas um mundo dentro desse mundo me havia sido mostrado. Agora, toda madrugada, às 3h33,
Meu coração para. Olho para o rádio. Espero. Porque algumas noites, a estática se parte, e uma voz sussurra um endereço que não existe. E eu vou. Sem hesitar. Porque a primeira corrida fantasma nunca termina. Ela só te inscreve no serviço permanente. E o banco de trás nunca fica vazio por muito tempo. Me chamo Ricardo, rico para os clientes. Dirijo em Boston há 8 anos, desde que vim tentar a vida. A noite em Nova Inglaterra tem um charme gótico, com seus prédios de tijolão e neblinas que surgem do nada, principalmente perto do Charles River. Naquela noite, a neblina não era charme. Era uma parede. Uma sopa branca e gelada que reduzia os faróis a 2 fantasmas amarelos e abafava todos os sons da cidade. O rádio da central, sempre tagarela, quase não tinha serviço. Todo mundo com medo do cinza, comentou o despacheiro. Foi quando vi ela. No ponto de ônibus abandonado na marginal da Rota 9, perto da curva do lago. Estava parada sob a luz quebrada de um poste, a única que ainda funcionava naquele trecho. Não usava casaco, apenas um vestido claro e fino, encharcado, colado ao corpo. Os cabelos escuros escorriam água para os ombros. Ela tremia violentamente, os braços cruzados sobre o peito, e não parou de acenar até eu parar completamente. Abri o vidro. O ar úmido e gelado invadiu o carro. Precisa de ajuda? Entra aí, você vai congelar. Ela entrou sem dizer uma palavra. O banco de trás ficou imediatamente molhado. O cheiro que veio com ela era estranho. Água de lago, musgo e um leve traço de gasolina. Ela se encolheu no canto, evitando meu olhar no retrovisor. Para onde vai, moça? Perguntei, colocando o carro em marcha. A voz dela saiu baixa, abafada pelo choro que ainda sacudia. Por favor, apenas, siga pela Rota 9. Em direção à cidade. Preciso chegar em casa. Tem um endereço específico? Assim fica mais fácil. Apenas siga, ela insistiu, o pânico tornando a voz mais aguda. Por favor, só dirija. Fiz o que ela pediu. Mergulhamos na neblina, a Rota 9 se tornando um túnel branco e opressivo. A única orientação eram as linhas amarelas tênues no asfalto. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som do motor, do limpa-parabrisas e dos soluços abafados vindos do banco de trás. Tentei puxar assunto, para acalmar o clima. Acidente de carro? Te deixaram na mão? Tá todo molhada. Não, foi um susto. No lago. Só quero ir para casa, ela respondeu, evasiva. Algo naquela situação coçava minha mente. A Rota 9 à noite. Uma mulher encharcada. Um acidente no lago. Peças de uma história que eu já ouvira antes, num bar, de um taxista aposentado. Mas ignorei. Coincidência. Dirigi por uns 15 minutos. A paisagem, ou a falta dela, era sempre a mesma. Neblina, árvores escuras, a placa ocasional. A passageira parecia se acalmar. Até que ela disse, olhando pela janela. Vai dobrar à direita ali na frente. Na placa para Weston. Olhei para a estrada. Havia uma placa, de fato. Weston, 2 milhas. Uma placa verde, comum. Mas um frio súbito percorreu minha espinha. Eu já tinha visto aquela mesma placa, na mesma exata posição, minutos atrás. Tinha certeza? Na neblina, tudo parecia igual. Dobrei. A estrada secundária era ainda mais escura. Passamos por uma ponte de madeira sobre um riacho. Ela suspirou, um som de alívio. Está quase. Siga reto. Continuei. Mas os sinais começaram a ficar familiares. Um velho celeiro vermelho com seu telhado desabando à esquerda. Uma cerca de estacas quebradas. Eu já tinha passado por ali. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei para o taxímetro. Ele marcava $18,50. Eu olhei para a estrada, depois novamente para o taxímetro, rapidamente. Quando olhei de volta para frente, lá estava a mesma placa verde. Weston, 2 milhas. Meu estômago deu um nó. Não era possível. A neblina estava me enganando. A passageira, no banco de trás, estava quieta novamente. Moça, essa estrada, ela parece estar se repetindo. É só a neblina, ela murmurou. Siga em frente. Por favor. Minhas mãos suavam no volante. Decidi testar. Passei pela placa, pelo celeiro, pela cerca. Contei mentalmente. E então, como num filme mal editado, a paisagem recomeçou. Lá estava a placa. De novo. Não, não é a neblina. Falei, a voz tensa. É a mesma coisa.
Já passamos aqui 3 vezes. Ela não respondeu. No retrovisor, vi que ela estava olhando fixamente para a janela, seu rosto pálido refletido no vidro escuro. Havia uma expressão de confusão profunda, como se ela também estivesse percebendo. Onde é sua casa? Me diga o endereço agora. Minha voz soou mais rude do que eu pretendia, mas o medo estava tomando conta. Ela começou a chorar de novo, um choro silencioso e desesperado. Eu não me lembro. Só sei que é por aqui. Mas nada parece certo. Porque nada parece certo. Parei o carro no acostamento. O coração martelava. O mundo lá fora era um casulo branco e úmido. Eu estava preso em um loop numa estrada secundária, com uma passageira que não sabia para onde ir. A lenda do táxi fantasma ecoou na minha mente como um gongo. Virei-me para olhar para ela diretamente. Moça, me diga seu nome. Só seu nome. Ela encarou as mãos no colo. Lilia. Meu nome é Lilia Moss. Lilia Moss. O nome não me dizia nada, mas soava vagamente familiar, como uma notícia antiga. Tá certo, Lilia. Vamos tentar de outro jeito. Peguei meu celular, com mãos trêmulas. A conexão estava fraca, mas havia um sinal. Digitei o nome dela no buscador. A página carregou lentamente. O primeiro resultado foi uma notícia do Boston Globe. Uma notícia de arquivo. De 7 anos atrás. A manchete fez o sangue gelar nas minhas veias. Mulher desaparece após acidente no Lago Chestnut. Busca suspeitas. Abaixo, uma foto desbotada de uma mulher sorridente. Era ela. Era Lilia. Um pouco mais jovem, mas inconfundivelmente ela. Minha visão turvou. Li o texto, em pedaços. O carro saiu da marginal da Rota 9, capotou nas águas do Lago Chestnut, o corpo da motorista, Lilia Moss, 28 anos, nunca foi recuperado. O celular escorregou dos meus dedos e caiu no chão do carro. Lentamente, levantei os olhos para o retrovisor. Ela estava olhando para mim. As lágrimas haviam parado. Seu rosto agora era apenas uma máscara de perplexidade e medo infinito. Senhor, motorista, a voz dela era um sopro. Que dia é hoje? Eu não conseguia responder. A neblina lá fora parecia se aproximar, como se quisesse engolir o carro. E eu sabia, com uma certeza aterradora, que a próxima curva nos levaria de volta à placa verde. E aquela ponte de madeira. E ao celeiro. E que talvez, de algum modo, eu tivesse me tornado parte da lenda. E a corrida dela, de fato, nunca teria terminado. O som que saiu da minha garganta foi um meio engasgo, meio grito abafado. O celular no chão do carro ainda mostrava a foto dela, sorridente, viva, em preto e branco em uma notícia de obituário. E no banco de trás, a versão encharcada, pálida e confusa da mesma mulher me encarava pelo retrovisor, sua pergunta pairando no ar gelado como um floco de neve congelado no tempo. Que dia é hoje? Ela repetiu, a voz um fio de desespero. Minha boca estava seca. Minha língua parecia de feltro. O que se diz para um fantasma que não sabe que está morto? O instinto de motorista, aquele protocolo bobo de servir o cliente, lutou contra o pânico total. Terça-feira, foi o que consegui arrancar, evitando o ano. 21 de outubro. O rosto dela se contorceu em uma expressão de cálculo doloroso. Os olhos escuros, grandes e cheios de uma inteligência que agora parecia falhar, se perderam em um ponto distante. Outubro, mas eu estava indo para a festa da firma. Era julho. Fazia calor. Ela disse isso como uma confissão para si mesma. Cada palavra era uma faca no ar. Julho. O acidente no Lago Chestnut, segundo a notícia, foi em 15 de julho. Há 7 anos. A neblina lá fora apertou seu cerco. Já não era só uma condição climática, parecia uma entidade viva, pulsando contra os vidros. O trecho da estrada em que estávamos parados, o acostamento lamacento, a cerca quebrada, começou a parecer irreal, como uma pintura mal feita. Lilia, comecei, tentando controlar o tremor na voz. Lilia, eu preciso que você olhe para mim. Você se lembra do acidente? Do lago? Ela encolheu os ombros, um movimento de criança assustada. O vestido molhado fez um som úmido contra o banco de couro. Só lembro da água, tão fria, e das luzes. Luzes vindo até mim, debaixo d'água. E depois, eu estava na estrada, tão fria. E seu táxi. Luzes debaixo d'água. Faróis de um carro afundando. Ou luzes de busca. Ou algo pior. O meu próprio cérebro tentava racionalizar. Ataque de pânico. Alucinação por causa da neblina.
Ela é uma sobrevivente com amnésia, não um fantasma. Mas a notícia do celular gritava a verdade. E o loop na estrada, como explicar isso? Precisamos sair daqui, declarei, mas para mim mesmo. Peguei o celular do chão. A tela estava preta. A bateria, que estava em 70% há minutos, estava morta. Nem o carregador no isqueiro funcionou. Uma interferência silenciosa nos cercava. Coloquei o carro em marcha. As rodas traseiras patinaram na lama antes de agarrar o asfalto. Avancei, determinado a quebrar o ciclo. Desta vez, ignorei a placa Weston, 2 milhas. Pisei fundo. O motor do Crown Vic rugiu, mergulhando na cortina branca. Lilian ficou em silêncio, observando a estrada fugir com uma concentração intensa, como se tentasse decifrar um código. Passamos pela placa. Depois do celeiro. Da cerca. O velocímetro marcava 60 milhas por hora. O coração batia na mesma cadência. Contive a respiração. Vamos passar. Vamos passar. E então, como um sonho ruim que teima em recomeçar, as formas familiares emergiram da névoa à frente. A placa verde. O celeiro vermelho desgastado. A cerca. Eu tinha dirigido em linha reta. Não havia curvas fechadas. Era fisicamente impossível. Um gemido baixo escapou dos meus lábios. Pisei no freio, e o carro derrapou levemente antes de parar, no exato mesmo trecho de acostamento lamacento. Estamos de volta, sussurrei, a derrota encharcando minhas palavras. Não tem como sair. Lilian não pareceu surpresa. Apenas resignada. Seu olhar encontrou o meu no espelho. Eu sinto muito. Eu acho que estou te prendendo aqui. A simplicidade da afirmação, a tristeza genuína nela, foi mais assustadora do que qualquer gritaria. Ela era um paradoxo, uma vítima e, ao mesmo tempo, a força da própria prisão. Você não está fazendo por mal, respondi, esfregando o rosto. A fadiga começava a pesar, mas o medo a mantinha afastada. Mas a gente precisa descobrir o que prende você aqui. Na notícia, diz que seu corpo nunca foi encontrado. Ela estremeceu, como se a palavra corpo fosse um toque de gelo. Eles não me acharam? Seus olhos se encheram de um novo tipo de terror, o terror da não existência, do limbo. Então onde eu estou? A pergunta ecoou no carro. Onde ela estava? Onde nós estávamos? Uma bolha na Rota 9? Um eco do último momento consciente dela? Talvez, pensei em voz alta, lembrando das histórias de fantasmas. Talvez você precise ser encontrada. Para seguir em frente. Ela olhou para as próprias mãos, como se esperasse vê-las transparentes. Mas como? Estou aqui. Com você. Não consigo sair do carro. Tentei, antes de você parar pela primeira vez. A porta não abre. Meu sangue esfriou. Ela tinha tentado sair? Olhei para as travas. Estavam destravadas. Sem pensar, puxei a alavanca e empurrei minha porta. Ela abriu normal, com um rangido habitual. O ar úmido e frio da noite entrou. A minha não, ela disse, e tentou. A alavanca do banco traseiro do lado dela subiu, mas a porta não cedeu 1 milímetro. Nem mesmo um som de metal. Era como se estivesse soldada à estrutura. Uma prisão dentro da prisão. O táxi era sua cela ambulante, e eu, o carcereiro involuntário. Fechei minha porta. A neblina parecia rir de nós, um riso mudo e espesso. Uma ideia, desesperada e perigosa, começou a se formar. Lilian, você disse que lembra das luzes na água. Do lago. Onde fica esse lago? Aqui? Ela olhou pela janela, para a parede de branco. Acho que é perto. A curva é perto. A curva antes da ponte. A curva antes da ponte. No loop, havia uma curva fechada à direita, logo após uma placa de advertência desbotada. Sempre a ignorei, seguindo em frente na reta principal. Mas e se a saída não fosse em frente? E se fosse na curva que levava ao acidente? Era um risco monumental. Se eu entrasse naquela curva, talvez recriássemos o acidente final. Talvez nos prendêssemos para sempre. Mas ficar no looping era uma condenação igual. Precisamos ir até a curva, anunciei, a voz firme por uma decisão. Talvez, se chegarmos ao lago, algo mude. O medo dela foi palpável. Ela se encolheu. Tenho medo da água. Eu também, admiti. Mas eu tenho mais medo de passar a eternidade vendo a mesma cerca quebrada. Lentamente, ela assentiu. Coloquei o carro em movimento mais uma vez. Desta vez, quando a placa curva perigosa à frente surgiu, minha mão suada indicou a seta para a direita.
O coração parecia querer sair pelo peito. O carro virou, mergulhando em um trecho de estrada ainda mais estreito e arborizado. A neblina aqui era mais verde, tingida pela umidade das folhas. E então, ouvimos. Pela primeira vez desde que ela entrou no carro, um som externo penetrou nossa bolha silenciosa. Era o som de água. Correnteza suave. E mais adiante, um brilho opaco refletindo na névoa. O lago Chestnut. O carro diminuiu a velocidade até parar. À nossa frente, a estrada terminava em uma pequena rampa de barro que desaparecia nas águas negras e plácidas do lago. Havia fragmentos de vidro velho na beirada, fossilizados na terra. Marcas de pneu desenhando um arco final na lama, levando direto para o abismo aquático. Lilia soltou um suspiro trêmulo, um som de reconhecimento profundo e doloroso. É aqui. Ela estava olhando para o lago não com medo agora, mas com uma tristeza infinita. E então, ela disse algo que me congelou. Tem alguém lá. Na água. Parado. Meus olhos arderam tentando penetrar a escuridão. E então vi. Não uma pessoa, mas uma forma. A carcaça escura e afundada de um carro, não muito longe da margem. O telhado esmagado, as janelas vazias como órbitas. Era o túmulo dela. E, pairando sobre a água, bem acima do carro afundado, havia uma luz fraca e amarelada. Não era o reflexo da lua, escondida pela neblina. Era uma coisa própria, pulsando com uma cadência lenta e triste, como um farol para um porto que não existia mais. O coração afundou dentro do meu peito. Aquela luz era ela. Era o que restava de Lilian Moss preso ao seu próprio naufrágio. Ao meu lado, no banco de trás, ela segurava a respiração. O ar dentro do táxi pareceu se esvaziar, levado pela gravidade daquela visão. Vi, pelo retrovisor, os olhos dela se fixarem na luz. A confusão, a névoa mental que a envolvia desde que entrou no carro, começou a se dissipar como a própria neblina sendo cortada por uma faca fria. Foi um processo doloroso de assistir. Seu rosto contraiu-se, os lábios se separaram no silêncio gritante, os olhos se encheram de um entendimento terrível. Eu não saí. A voz dela foi um sussurro rouco, carregado da verdade mais cruel. Eu nunca saí do carro. Ela estava se lembrando. Do impacto. Da água gelada de julho invadindo pela janela quebrada. Da luta frenética contra o cinto. Do vidro escurecendo enquanto o carro afundava na escuridão do lago Chestnut. Da paz horrível que veio depois. Lilia, chamei, sem saber o que dizer. Sinto muito parecia uma piada de mau gosto. Vamos embora soava como uma traição. Antes que eu pudesse articular qualquer coisa, um clunk mecânico e decisivo ecoou dentro do carro. Olhei rápido para as travas. Todas as 4 portas haviam se destravado sozinhas. Aquele som foi como cair de uma chave numa fechadura, ou abrir de um portão. A prisão estava aberta. Ela olhou para a alavanca da porta ao seu lado, depois para mim. Havia uma pergunta imensa e silenciosa em seus olhos. Você pode sair, constatei, minha voz soando estranha para mim mesmo. Mas era isso? Era só sair do carro, ir para onde? Para a luz? Ela hesitou. Sua mão pousou na alavanca, mas não puxou. O medo do que estava lá fora, o medo do seu próprio fim, era maior do que o desconforto do Looping. Tenho medo. O que acontece se eu for até a luz? Não sei, respondi com honestidade brutal. Mas ficar aqui, no meu táxi, nessa estrada, isso já é um tipo de acontecer. Um acontecer muito ruim. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo seu rosto pálido, misturando-se à umidade residual do lago no seu cabelo. Ela olhou para o lago, para a luz pulsante, e então de volta para as minhas mãos no volante. E você? O que acontece com você? A pergunta me pegou de surpresa. Em todo o pavor da situação, eu tinha pensado apenas em nós sairmos do loop, em eu escapar. A ideia de que minha sorte podia estar atada à dela, de forma permanente, gelou meu sangue novamente. Eu acho que preciso te levar até o fim. O fim da corrida, ela completou, com um amargo entendimento. O taxímetro, aliás, ainda marcava $18,50. Congelado no tempo, como tudo mais. Ela respirou fundo, um suspiro que veio dos pés. E então, com uma determinação súbita que me arrepiou, ela puxou a alavanca e empurrou a porta. Ela se abriu suavemente, sem o rangido habitual. O som da noite invadiu o carro, os grilos, o farfalhar das árvores, o leve balançar da água no lago. Sons reais, do mundo real. A névoa na margem do lago estava razoando, revelando um céu noturno estrelado acima de nós.
O loop estava se desfazendo. Lilian desceu do carro. Ela estava descalça, seus pés afundando na lama fria da margem. Mas ela não parecia sentir. Olhou para trás, para mim, ainda sentado ao volante, paralisado. Você não vai me acompanhar? Até lá? Meu corpo todo gritava para colocar o carro em ré e sair dali o mais rápido possível. Mas alguma coisa, um restinho de humanidade, uma culpa de motorista, um medo ainda maior de ficar preso sozinho no vazio que sobrasse, me fez desligar o motor e sair também. O ar lá fora era frio e limpo, sem aquele peso sobrenatural. Caminhamos juntos, em silêncio, até a beirada da água. A luz pulsante sobre o carro afundado parecia se fortalecer, tornando-se mais calorosa a nossa aproximação. De perto, dava para ver que não era uma chama, mas sim uma concentração de vagalumes dourados, ou partículas de luz dançando em um ritmo lento. Lilian parou onde a terra úmida encontrava a água escura. Ela tremia, mas não de frio. Eu acho que é aqui, ela sussurrou. Você tem certeza? Perguntei, meu papel de motorista teimando em se manifestar até no fim dos mundos. Ela me olhou, e pela primeira vez, um sorriso triste e genuíno tocou seus lábios. Sim. Obrigada, Rico, por ter me trazido para casa. E por ter acreditado. Antes que eu pudesse responder, ela deu um passo à frente. Seu pé não tocou a água. Ao invés disso, ao entrar no raio daquela luz amarelada, seu corpo começou a mudar. O vestido encharcado secou instantaneamente, tornando-se limpo e claro. O tom cinza pálido da sua pele deu lugar a um leve rubor. Ela ainda era translúcida, mas agora de uma forma que lembrava a luz, não a ausência. Ela deu mais um passo, e seu corpo começou a se desfazer, não em névoa, mas na própria luz dourada que pairava sobre a água. Foi um processo lento, pacífico. Ela olhou uma última vez para o carro afundado, e depois para mim. Não havia mais medo nos seus olhos. Apenas aceitação, e algo que parecia ser gratidão. Então, com um último suspiro que não fez som, ela se fundiu completamente com a luz. A massa dourada pulsou forte uma vez, cegante, e então se apagou suavemente, como uma vela sendo soprada. A escuridão que restou foi apenas a escuridão normal da noite. O lago estava plácido. O carro afundado era apenas uma sombra sob a água. A neblina tinha sumido completamente. A estrada atrás de mim era apenas uma estrada secundária em Massachusetts. Estava sozinho. A sensação de alívio foi tão intensa que quase me derrubou. Ao mesmo tempo, uma solidão profunda e estranha tomou conta de mim. Eu tinha sido a testemunha de algo que poucos veem e mantêm a sanidade. Caminhei de volta para o táxi, minhas pernas bambas. Ao entrar, o som mais lindo que já ouvi foi o ronco normal do motor V6 ao girar a chave. Olhei para o taxímetro. Ele não estava mais em $18,50. Ele zerou, e então começou a marcar a corrida normalmente, como se tivéssemos acabado de começar. O rádio do painel cuspiu estática e então a voz do dispatcher, nítida e viva, ecoou no carro. Carro 217, você está aí, Rico? Tá sumido há 1 hora. Tá tudo bem? 1 hora. Todo aquele pesadelo tinha durado apenas 60 minutos no mundo real. Tudo certo. Central, respondi, minha voz grossa. Só um desvio. Voltando para a cidade. Beleza. Tem uma chamada aqui na rua Arlington, se quiser pegar. Pode passar. Enquanto o endereço era ditado, olhei pelo retrovisor para o banco de trás. Estava seco. Completamente seco, como se ninguém tivesse se sentado ali. Mas no meio do banco, pousado no couro, havia um único, minúsculo e perfeito vagalume dourado, feito de luz. Ele brilhou uma vez, suavemente, e então se apagou, deixando para trás apenas um leve cheio de água limpa e grama molhada. Dirigi para fora dali, de volta para a Rota 9, que agora era apenas uma estrada. A cidade me recebeu com suas luzes familiares. Peguei a corrida na Arlington, depois outra, e mais uma. A noite seguiu. Mas algo fundamental tinha mudado. Agora, quando pego uma passageira sozinha à noite, ou quando a neblina desce densa sobre Boston, meus olhos procuram inconscientemente por um vestido claro. E quando o rádio fica em silêncio por muito tempo, eu o ajusto, com medo de ouvir um sussurro feminino pedindo para seguir pela Rota 9. A corrida dela terminou. Mas a lembrança dela, e a sensação daquela luz fria e dourada, nunca vão embora. Ela encontrou o fim da sua estrada. Me chamo Daniel, Dani no rádio. Seattle é minha cidade há uma década,
desde que fugi do interior do Paraná atrás de um sonho que se transformou em turnos de 12 horas e um Ford Crown Vic 2006 com cheiro de café velho e desinfetante barato. A chuva é minha companheira constante, batendo no teto de lata como uma batida cardíaca irregular da cidade. Naquela noite, porém, ela estava possessa. Não era chuva, era um dilúvio bíblico que transformava as ruas em rios e apagava os contornos do mundo. A visão além do para-brisa era uma aquarela borrada de luzes de neon e asfalto molhado. O rádio, meu elo com a central e com a sanidade, estava especialmente quieto. Apenas a voz ocasional da senhora Kowalski, a despacher, confirmando corridas com outros motoristas. Foi por volta das 2 horas da manhã, enquanto esperava sem esperança sob o viaduto da 5TH Avenue, que a interferência começou. Primeiro, foi um longo silvo de estática, diferente do normal, mais agudo, mais intencional. Depois, a frequência pareceu cair, como se o rádio tentasse sintonizar uma estação muito distante. A voz da senhora Kowalski sumiu, engolida por um ruído branco que doía nos ouvidos. E então, ela veio. Uma voz masculina, áspera, rasgada pela distância e por algo mais mecânico. Como se falasse através de um walkie-talkie submerso. Chamando o carro. Daniel Silva. Você está na frequência? Um calafrio que não tinha nada a ver com o frio cortou meu corpo inteiro. Daniel Silva. Meu nome completo. Nunca usei no rádio. Na frota, sou apenas Dani ou brasileiro. A própria senhora Kowalski não sabia meu sobrenome. Apertei o botão do microfone, a mão trêmula. Quem é? Qual o prefixo? Você está na frequência errada. A estática aumentou, e dentro dela, eu podia jurar ouvir o som de batidas fracas, de metal contra metal. A voz voltou, mais clara agora, mas não menos perturbadora. Asterisco prefix, o 7 Charlie 14. Sua próxima corrida. Mercer Street. Número 130. O portão de ferro. Não se atrase asterisco. O sangue pareceu congelar nas veias. Prefixo 7C14. Era uma lenda entre os taxistas mais velhos. O prefixo do primeiro taxista morto em Seattle, nos anos 70. Espancado e jogado no seu próprio porta-malas durante uma corrida falsa. Diziam que, em noites muito ruins, você podia ouvir o prefixo dele no ar. Isso não tem graça, falei, tentando soar durão, mas minha voz falhou. Quem tá fazendo isso? O Jürgen? Esse é o tipo de merda que ele faria. A voz ignorou minha pergunta. Em vez disso, sussurrou algo que me fez soltar o microfone como se estivesse em chamas. Você vai bater o carro. Às 4h17 da manhã. Na esquina da Rainier com a South Alaska. O caminhão de lixo não vai parar. Ele não te vê, por causa da chuva. E do sangue no seu para-brisa. Um silêncio pesado caiu, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva no teto. Minha respiração era ofegante. Isso era específico demais. Sinistro demais. 4h17 Rainier e South Alaska. Eu conhecia aquele cruzamento. Era largo, escuro, e realmente passavam caminhões de lixo àquela hora. Como você sabe isso? Sussurrei para o rádio vazio. A resposta foi imediata, como se estivesse esperando. Porque, eu já estive no seu lugar, Daniel. Aceite a corrida. A Mercer Street. É a única maneira de mudar o canal. E então, a estática desapareceu. A frequência voltou ao normal, com a senhora Kowalski falando casualmente sobre uma entrega de pizza no Queen Anne. Fiquei paralisado. As palavras ecoavam na minha cabeça. O caminhão de lixo não vai parar. Era uma previsão? Uma ameaça? Minhas mãos suavam no volante. Olhei para o relógio, 2h08 da manhã. Eu tinha pouco mais de 2 horas até o horário do meu acidente. A lógica gritava, era uma pegadinha elaborada. Alguém do depósito tinha conseguido meu nome completo, pesquisou alguma coisa sobre mim e estava tentando me assustar. Mas o prefixo, ninguém mais jovem que 50 anos sabia sobre o 7C14. E a voz, aquela qualidade de afogado nela. A chuva parecia bater com mais força, como se insistisse numa resposta. A Mercer Street. Era uma rua residencial antiga, cheia daquelas casas góticas vitorianas que os turistas amam. O número 130, eu tinha uma vaga lembrança. Uma casa grande, com um portão de ferro negro. A única maneira de mudar o canal. O que isso significava? Mudar o futuro? Evitar a batida? O medo é um conselheiro poderoso, mas a curiosidade é um vício. E o pavor daquela previsão específica,
O detalhe do sangue no para-brisa era maior do que o medo de uma corrida estranha. Com um gemido baixo, quase um lamento, coloquei o carro em marcha. O Crown Vic deslizou para fora da proteção do viaduto, mergulhando de volta na cortina de água. Digitei 130 Mercer Street no GPS. O mapa traçou a rota. 15 minutos. Dirigi em silêncio, meus olhos constantemente se desviando para o relógio. Cada minuto que passava me aproximava das 4h17. A cidade estava deserta, fantasmagórica na chuva. As palavras da voz ecoavam a cada cruzamento. O caminhão de lixo não vai parar. Mercer Street era ainda mais sombria do que o resto. Grandes árvores formavam um túnel sobre a rua, bloqueando o pouco da iluminação pública que havia. As casas eram silhuetas enormes e ameaçadoras. E então, vi o número 130. A casa era um monstro de 3 andares, madeira escura, com torres pontiagudas e janelas de vitral que não emitiam luz alguma. E o portão? Era exatamente como a voz descrevera, enorme, de ferro negro trabalhado, com padrões de espirais que lembravam tentáculos. Estava entreaberto, rangendo levemente com o vento úmido. Parei o carro em frente, o motor ainda ligado, os limpa-parabrisas varrendo freneticamente a chuva. Não havia luz na casa. Nenhum movimento. Apenas a escuridão e o som da tempestade. Ninguém saiu. Ninguém veio ao portão. Apertei o botão do rádio, sintonizado na frequência normal. Central, é o Dani. Estou na Mercer, 130. Ninguém apareceu. Confirmação da corrida? A voz da senhora Kowalski voltou, confusa. Dani? Não te despachei para Mercer. Você deve ter ouvido errado. O último despache foi para o Queen Anne, há 20 minutos. O gelo se formou na minha espinha. Você não ouviu? Uns minutos atrás, uma voz, um homem, o prefixo 7C14. Asterisco 7C14? Dani, pelo amor de Deus, você tá bem? Tá dormindo no volante? Esse prefixo não existe há 50 anos. Vai dar uma volta, toma um café. Se não aparecer ninguém aí, vaza, asterisco. Ela desligou. Eu estava sozinho. A voz do rádio fantasma não voltou. Fiquei olhando para a casa escura, o portão entreaberto. A corrida era uma armadilha. Tudo indicava isso. Mas a profecia do acidente, se eu fosse embora agora, estaria apenas dirigindo em direção ao meu horário marcado, às 4h17? Foi então que a luz acendeu. Não na casa. No terceiro andar, na torre mais à esquerda, uma janela redonda, como um olho de boi, emitiu um brilho fraco e amarelado. E naquela janela, uma silhueta apareceu. Uma figura masculina, alta, parada, olhando para baixo, diretamente para o meu táxi. E então, o portão de ferro negro começou a se abrir lentamente, com um rangido agoniante que cortou o som da chuva. Alguém, ou algo, estava me convidando a entrar. O rangido do portão de ferro foi o som mais alto do mundo, um grito metálico que pareceu silenciar até a chuva por um instante. Ele se abria para uma escuridão ainda mais profunda, um jardim negro de formas indistintas e o aroma pesado de terra molhada e era antiga. A silhueta na janela redonda não se moveu. Apenas observava, uma sentinela estática em sua torre. Meu pé, por instinto puro de sobrevivência, foi do freio para o acelerador. A única coisa sensata a fazer era ir embora. Virar o carro e nunca mais olhar para trás. Mas o relógio no painel brilhava suavemente, 3h04 da manhã. A profecia do rádio piscava na minha mente como um letreiro de neon. 4h17 Rainier e South Alaska. O caminhão de lixo. O medo daquela concretude, do sangue no para-brisa, do impacto que eu conseguia quase sentir nos ossos, era maior do que o medo do desconhecido naquela casa. É a única maneira de mudar o canal. A frase da voz fantasma era um gancho de ferro na minha mente. Mudar o canal. Como quem muda o destino. Um acordo. Uma corrida em troca de uma revisão do meu contrato de vida. Com um suspiro que era quase um gemido, desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi brutal. Apenas a chuva caindo no teto e no asfalto. A luz na janela redonda continuava acesa. O portão estava aberto agora, convidando. Não havia passageiro vindo em minha direção. A corrida, claramente, não era uma simples ida a outro lugar. O destino era a própria casa. A questão era, quem, ou o que, eu estava supostamente buscando? Saí do carro. A chuva gelada de Seattle me atingiu como uma série de agulhas finas, trazendo-me de volta à realidade com um choque. Puxei o capuz do meu casaco e corri, agachado,
Pelo caminho de pedras musgosas que levava à porta da frente, uma estrutura maciça de carvalho escuro com ferragens pesadas. Não havia campainha. A penha uma aldrava de bronze na forma de um rosto de homem em agonia. Hesitei por um segundo, olhando para trás, para a luz amarela e segura do meu táxi. Então, bati. O som foi abafado, engolido pela madeira grossa. Nada aconteceu. Bati novamente, mais forte. Desta vez, ouvi passos. Lentos, deliberados, descendo uma escada de madeira por dentro. Meu coração acelerou, batendo contra as costelas como um pássaro preso. Os passos pararam do outro lado da porta. Um silêncio pesado, carregado de expectativa. Então, o som de várias trancas sendo desfeitas, uma após a outra. Clunk, clank, clim. A porta se abriu, não pelo homem da janela, mas por uma mulher idosa. Ela devia ter seus 80 anos, mas era ereta, vestindo um robe de veludo escuro. Seu rosto era uma rede de rugas profundas, mas seus olhos eram de um azul vívido e penetrante, sem nenhum traço da névoa da idade. Ela me olhou de cima a baixo, sem surpresa. Você é o motorista, disse, não uma pergunta. Sua voz era surpreendentemente forte e clara. Sim, recebi uma chamada. Para o número 130. Recebeu, sim, ela assentou, como se confirmasse um fato científico. Entre. Ele está esperando. Ela deu um passo para trás, permitindo que a escuridão do hall de entrada me engolisse. O ar interno era quente, abafado, e carregado com um cheiro inconfundível. Cânfora, cera de abelha velha e algo medicinal, como um hospital ou uma farmácia antiga. A mobília que eu conseguia ver à fraca luz de uma lanterna a gás na parede era pesada, vitoriana, coberta por lençóis brancos, dando à casa a aparência de um lugar embalsamado. Quem está esperando? Perguntei, sem entrar completamente. Meu neto, ela respondeu, seus olhos azuis fixos nos meus. Ele tem uma necessidade. Uma necessidade de se deslocar. Siga-me. Ela virou as costas e começou a subir a grande escadaria central, sua mão deslizando sobre o corrimão de madeira escura como uma aranha. Eu estava sozinho no hall. A porta da frente ainda estava aberta para a noite chuvosa, uma tela de fuga. Mas o relógio na parede, um pesado relógio de pêndulo, marcava 3h17. 1 hora faltando. A ideia de seguir aquela mulher para os andares superiores daquela casa era de uma loucura indescritível. Mas a ideia de fugir e depois, às 4h17, ver os faróis de um caminhão de lixo vindo em minha direção na chuva, era pior. Fechei a porta da frente. O clique final soou como a tampa de uma tuba. Subi a escada atrás dela. A casa era um labirinto de corredores escuros, repletos de portas fechadas e quadros cobertos por panos. A única iluminação vinha de lanternas a gás esparsas, que lançavam sombras dançantes e grotescas nas paredes com papel de parede desbotado. A mulher, que nunca disse seu nome, caminhava com uma familiaridade sobrenatural com a escuridão. Seu neto, ele não pode sair? Perguntei, tentando entender. Ele não pode sair deste estado, ela corrigiu, sem virar. A viagem foi interrompida. Há muito tempo. Você vai ajudá-lo a concluí-la. Parecemos em frente a uma porta no final de um corredor estreito do 3º andar. A porta da torre. Era de madeira maciça, com ferragens de ferro. A mesma luz amarelada que eu tinha visto da rua vazava pelas frestas. Ele está aí dentro, ela disse, colocando a mão na maçaneta gelada. Ele te espera desde que a linha ficou ruim. A linha? Que linha? A linha do rádio, claro, ela respondeu, como se fosse óbvio. E então, abriu a porta. O quarto era circular, como a torre. Não era um quarto, na verdade. Era um santuário de tecnologia morta. Prateleiras abarrotadas de rádios antigos, valvulados, de madeira e latão. Fios pendurados como cobras dormentes. No centro, uma cadeira de rodas antiga, de ferro, estava voltada para a janela redonda. Sentado nela, de costas para mim, estava a silhueta. A mulher fez um gesto para eu entrar. Ele não fala mais. Não da maneira que você entende. Mas ele escuta. E ele se comunica. Ela saiu, fechando a porta atrás de mim. Eu estava sozinho com a figura na cadeira de rodas. Lentamente, a cadeira girou. O homem nela era um resquício. Talvez tivesse sido jovem uma vez. Agora, sua pele era da cor e textura de cera velha, esticada sobre ossos proeminentes. Ele usava um pijama de linho limpo. Mas eram os olhos que prendiam a atenção, vívidos, intensos, cheios de uma inteligência aguda e de uma dor imensurável.
Eles pareciam consumir toda a energia do seu corpo definhado. Ele me fitou, e sua mão esquelética, tremula, se ergueu e apontou para uma prateleira específica. Lá, entre os rádios antigos, havia um modelo mais novo. Um transceptor de táxi da década de 70, igualzinho ao que devia estar no carro do prefixo 7C14. Uma luz vermelha fraca piscava nele. Você é o 7C14, disse eu, a verdade me atingindo com força total. Você era o taxista. Seus olhos piscaram uma vez, lentamente. Sim. E você me chamou. Por quê? Porque eu também vou morrer. Como você? A mão dele caiu no colo. Ele fez um esforço colossal. Seus lábios secos se separaram, e um som saiu, não da boca, mas de todos os rádios no quarto ao mesmo tempo, sintonizados na mesma frequência fantasma. Não. Morrer. Trocar. A voz era a mesma do meu carro, mas agora em uníssono, um coro eletrônico e agonizante. Trocar o quê? Minha voz era um sussurro. Ele ergueu a mão novamente e apontou, primeiro para mim, e depois para o próprio peito. E então, todos os rádios no quarto, dezenas deles, ligaram de uma vez. Diferentes estações, diferentes épocas, vozes de décadas passadas, música estática, noticiários antigos, tudo se fundindo em um rugido de som. E no meio daquele caos, uma transmissão clara como cristal surgiu, vinda do transceptor dos anos 70. Acidente confirmado. Rainier, South Alaska. Vítima é um motorista de táxi. Daniel, fatalidade instantânea, horário estimado, 4h17 da manhã. Era uma transmissão do futuro. Do meu futuro. A confirmação da minha morte. As palavras, nítidas e burocráticas, pairaram no ar carregado da sala de rádios como uma sentença oficial. Fatalidade instantânea. Meu corpo inteiro reagiu com um choque seco, como se eu já tivesse sentido o impacto. A sala pareceu girar. Eu me apoiei na porta, a respiração um fio de ar cortante. O homem na cadeira de rodas, o espectro do taxista do prefixo 7C14, não desviava o olhar. Naqueles olhos vívidos presos a um corpo em ruínas, eu não via malícia. Via um cansaço profundo, de décadas, e algo mais, uma oferta. Uma corda jogada para alguém que estava prestes a cair no mesmo abismo onde ele caíra. Trocar, eu forcei a palavra para fora. Você quer trocar de lugar comigo? Você vive, e eu fico preso aqui? Seus olhos piscaram uma vez. Não. A mão esquelética apontou para o transceptor que transmitirá minha morte, e então fez um gesto de apagá-lo, como quem gira um botão para mudar de estação. Depois, apontou para uma prateleira vazia entre os rádios antigos. Você quer que eu mude a transmissão? Que eu apague o que vai acontecer comigo? Perguntei, tentando entender a lógica doente daquilo. E em troca? Qual é o preço? Ele se moveu com um esforço agonizante. Sua mão tremula pegou um caderno empoeirado ao lado da cadeira e o abriu. Lá, em uma caligrafia firme e antiga, estava um endereço, 724 de Wolf Street. Armazém 3. Abaixo, uma data, 19 de outubro de 1978. A data do desaparecimento dele. Você quer que eu vá lá? Entendi, o coração afundando. Que eu descubra o que aconteceu com você. Que eu encontre o que sobrou. Um sim lento com os olhos. O acordo estava claro. Ele não queria minha vida, queria seu próprio desfecho. O fechamento que lhe fora roubado. Em troca, ele me daria o canal do meu futuro, a chance de desviar do caminhão de lixo às 4h17. Era insano. Era impossível. Mas o relógio na parede, fora da sala, bateu 3h45. Meia hora. Meia hora para mudar um destino que já estava sendo anunciado no éter. E se eu não conseguir? Se eu for até lá e não encontrar nada? Minha voz soou pequena e assustada no quarto silencioso. A resposta veio não dele, mas dos rádios. Todos, num único movimento fantasmagórico, sintonizaram na mesma frequência da minha morte. O ruído estático preencheu o ar, ameaçador. Ele não precisava falar. Se eu falhasse, a transmissão se tornaria realidade. Eu estava apostando minha vida em um mistério de 50 anos. Tá certo, respirei fundo, a adrenalina substituindo o medo paralisante. Wolf Street. Armazém 3. Ele assentiu, e seus olhos se fecharam, como se despendesse a última energia. A mulher idosa, como se tivesse escutado do corredor, abriu a porta. Você tem o destino, ela disse. O carro dele ainda está lá. Sempre esteve. Traga de volta o que pertencia a ele. Saí da sala,
Desci as escadas e corri pelo jardim encharcado de volta para meu táxi. O mundo lá fora ainda era a mesma Seattle chuvosa, mas agora carregava um peso de urgência sobrenatural. Digitei o endereço no GPS. Wolf Street ficava nos velhos fundos do porto, uma área de galpões abandonados. 12 minutos, no ritmo da chuva. Dirigi como um louco, as palavras da transmissão futura ecoando a cada cruzamento. 4 horas e 17, 4 horas e 17. Passei por Rainier e South Alaska, o cruzamento da minha morte, às 3 horas e 58. Meus olhos escanearam freneticamente as laterais. Nenhum caminhão de lixo. Ainda. Wolf Street era um cemitério de tijolos e ferrugem. O armazém 3 era o mais decadente, sua placa quase ilegível. A porta de rolo principal estava arrombada, meio aberta. Estacionei e entrei, apenas com a lanterna do celular. O cheiro era de sal, mofo e óleo velho. A lanterna cortou a escuridão, revelando pilhas de caixas apodrecidas e maquinaria abandonada. E então, a luz encontrou o carro. Era um Checker Marathon, modelo dos anos 70, a antiga nave dos taxistas americanos. Estava coberto de poeira e teias, mas intacto. Me aproximei, o coração batendo na garganta. As portas estavam destravadas. Abri a do motorista. O interior cheirava a tempo parado e a algo azedo, metálico. No banco, manchas escuras e irregulares que eu não queria identificar. No porta-luvas, documentos velhos com o nome dele, Arne Johansen. O prefixo 7C14 estava no rádio, calado. E então, olhei para o porta-malas. A chave ainda estava na ignição. Girei. Com um estalo seco, a tampa do porta-malas se soltou. A lanterna tremia na minha mão. Ergui a tuga lentamente. Não havia corpo. Não havia ossos. Havia uma mala de couro velha, intacta. E em cima dela, pousado com um cuidado que era de partir o coração, estava o chapéu de taxista dele, o emblema da companhia ainda visível. Peguei a mala. Era pesada. Dentro, não havia roupas ou dinheiro. Havia cadernos. Diários detalhando suas corridas, seus sonhos de voltar para a Noruega, seus medos de certos passageiros na área portuária. E no último, uma entrada datada de 18 de outubro de 1978. Asterisco despacharam-me para Wolf 724, Armazém 3. Nome Smith. Não gosto. Cheiro de mentira. Mas o aluguel vence. Asterisco. Abaixo, rabiscado, quase ilegível, se eu sumir, foi o homem com a aliança de serpente. Ele não é passageiro. É cobrador. Olhei para minha mão vazia. A prova que ele precisava não era do corpo, era da história. Do reconhecimento. O que aconteceu com Arne Johansen. Saí do armazém, levei a mala e o chapéu para meu carro. Eram 4 horas e 12. 5 minutos. Entrei no Crown Vic e saí dali como um demônio, em direção a Mercer Street. Cheguei às 4 horas e 16, o coração a mil. Não parei. Bati a porta com o carro ainda em movimento, gritei pela janela para a mulher idosa, que estava na porta como se me esperasse. Joguei a mala e o chapéu nos degraus. Ele foi assassinado. Por um cliente. O nome era falso. A prova está aí. Ela pegou os objetos, seus olhos azuis brilhando. Ela acenou com a cabeça, uma única vez, solene. Na mesma hora, no meu rádio, que estava mudo, uma voz clara e limpa, a voz de Arne Johansen como ele devia ter sido, sem estática, sem dor, falou. Canal alterado. Obrigado, colega. Olhei para o relógio no painel. 4 horas e 18. A onda de alívio que me atingiu foi quase física. Eu estava suado, trêmulo, vivo. A transmissão do futuro tinha sido cancelada. Dirigi até o primeiro posto de gasolina iluminado e parei, as mãos ainda tremendo no volante. O rádio agora tocava uma música antiga dos anos 70, suave. Nunca mais ouvi a voz dele. E nunca mais, em nenhuma madrugada chuvosa, meu rádio sussurrou um prefixo fantasma. Mas aprendi uma coisa, o ar é cheio de transmissões. De vidas interrompidas, de finais pendentes. E às vezes, a única maneira de sintonizar o seu próprio futuro é ajudar a fechar a frequência de um passado que não consegue descansar. Agora, quando a chuva cai forte em Seattle, eu ajusto o rádio. E dirijo, sabendo que algumas corridas não estão no aplicativo. Estão no ar, esperando por um motorista que saiba escutar.